Passa a bola agora para J. Lacerda, o crítico, porém imparcial. Mais uma derrota no Fortaleza, empate no Ceará. Final de semana o Fortaleza fora com o Cruzeiro. Ceará, Castelão com o Botafogo, é com você, Lacerda. J. Lacerda. Pois é, Mário, vamos nós. Hoje foi o dia da ressaca, né? Principalmente para a torcida do Fortaleza. Rapaz, foi um chororô desde cedinho, negócio muito sério. Mas eu não vou jogar água no chope de ninguém, nem vou tirar esperança de quem tem esperança. Eu tenho dito todo tempo a quem me pergunta, eu faço tudo para não jogar com o coração. Todo tempo para não jogar com o coração. Porque quem tem esperança, então alimente sua esperança. Agora, o que eu digo às pessoas é que tem uma lógica. Tem um determinado momento que não tem jeito. Qual é? Quando você vai olhar para a tabela e que você vai dizer, aqui não tem mais jeito. Eu estou na segunda divisão. Pronto, aí acabou. Acabou para todo mundo. Acabou para a esperança, acabou para todo mundo. Tem um detalhe, no entanto, que eu sempre reforço. O indicador. Tem que ter um indicador. E faz tempo eu venho dizendo isso. Por isso eu também não gosto da empolgação. Faço tudo para não entrar na empolgação. Quando o Fortaleza ganhou de um, ganhou do outro, os 3 da zona de rebaixamento, a empolgação tomou conta de alguns. Ou então era assim, ganhou, empolga. Perdeu a seguinte, vai de novo com a toalha no chão. Ganhou o outro, pega a toalha. Não é assim. O Fortaleza fez o recado dele embaixo, e eu vinha dizendo, fez. Teria que ter feito, fez. Foi quem fez. Porque o Vitória não fez, e o Juventude também não fez. Acontece que passou essa fase, vem a outra. E essa outra fase é mais difícil, muito mais difícil. E aí o Fortaleza, inclusive, antes de completar o trabalho da turma dele da zona de rebaixamento, fraquejou. Contra o São Paulo, por exemplo. Deu ali um sinal de que não tinha potência. Aí ganhou outro jogo, tal, veio. Quando encara agora o Vasco, de novo, fraquejou. E muitas pessoas questionam e perguntam, como é que você toma um gol tendo um jogador a mais? Toma até tendo 2, tendo 3 a mais. Não tem problema nenhum. Eu já contei aqui, posso repetir 1000 vezes, e muita gente já viu exemplo diverso, do time com 2 jogadores a menos e até ganhar o jogo. No caso em que eu já contei aqui várias vezes... No Mundial agora recente, o Paris Saint-Germain, se eu não me engano, ganhou do Bayern de Munique com 9. Exatamente, com 2 jogadores a menos, bem lembrado. O PSG com 9. Exatamente. E no caso em que eu lembro, que para mim foi um caso clássico, histórico, foi no Bavi, em que Arthurzinho e Zé Roberto, um loirinho que tinha no Vitória, eles dois empataram um Bavi, em que o Vitória perdia por 2-0, o Vitória com 2 jogadores a menos. E no espaço curto de tempo. Então, os dois resolveram murchar as orelhas assim, vamos empatar, vamos. E os dois empataram o jogo. Então, isso pode acontecer. Isso é natural. Então, não significa dizer, porque você está com um jogador a menos ou 2 a menos, que está tudo acabado, não. E ainda tem aquele princípio do se desdobra. Quando alguém é expulso, foi que um jogador do Vasco disse, não lembro agora quem foi, nós vamos jogar por ele. Disse lá no intervalo do jogo. Se referindo ao jogador expulso do Vasco, se referindo ao jogador que não veio, e depois falaram, o jogador sempre fala isso, nós vamos jogar por ele. E os caras têm que jogar, sim, quando um companheiro fica fora. E quando jogam, eles superam. E aí tem também a estratégia, tem a malícia, tem tudo mais. O Fortaleza, quando o jogador é expulso, nem sempre necessariamente o treinador tem logo que trocar, tem que mexer. Nem sempre. Agora, dentro de campo, é importante que o jogador faça a leitura do jogo. O jogador precisa ter capacidade de fazer a leitura do jogo. E muitas vezes o jogador não tem a capacidade de fazer a leitura do jogo, fica esperando o comando do banco. Esse é o problema. E parece que o que aconteceu com o Fortaleza ontem foi isso. Quando o Fortaleza fica com um jogador a mais, os jogadores em campo não conseguem fazer a leitura.
ficam esperando o comando do banco. E o banco, às vezes, fica esperando um pouco para perceber qual é a reação do adversário que perdeu um jogador e qual o comportamento também do seu time. Muitas vezes ele fica esperando ali para ver qual o jogador do time dele que foi proativo, que teve uma iniciativa, que tomou uma atitude, o que seu time tomou um determinado comportamento. O que Fortaleza fez? Saiu aloprado para frente. E faz tempo que eu digo isso. No tempo do Paiva, inclusive, teve um jogo que aquele jogo desgraçado para o goleiro Manga, aí como é o nome dele? O Magrão, que Manga. Aquele jogo que lascou com o Magrão, que eu falei aqui, o Paiva botou a defesa do Fortaleza para jogar quase na linha de meio campo. E o Fortaleza tomou 2 contra-ataques e culparam o rapaz. Culparam o goleiro. Ontem, no jogo do Ceará, eu vi um momento em que o Ceará iria fazer aquilo também. Só que se o Ceará fizesse, ele tinha perdido o jogo. Se ele adianta a linha dele mais um pouco, ele perde o jogo, porque o Ceará não tem zagueiro de velocidade. E o Sport tinha 2 jogadores de velocidade, Mateuzinho e Romarinho, pelos lados. 2 jogadores de velocidade. E talvez por orientação do Condé, o Ceará não fez isso. Sofreu, mas não fez. Então o que o Fortaleza fez? O Fortaleza joga em linha. Defesa não pode jogar em linha. Joga todo mundo em linha. Tem que ter sobra. E volante geralmente faz a sobra. Os volantes não fazem sobra. Zagueiro não faz sobra e volante não faz sobra. Vai tomar a bola nas costas. Subiu demais, tomou a bola nas costas. Jogador de habilidade, jogador forte, jogador jovem, ganhou no tranco, ganhou na perna. A idade não faz diferença não, eu quero é ver. Atacante com 28, 29, 30 anos, pega jogador de 20 anos. Quero ver, só se o jogador de 20 anos for moleza, for bundão. Porque se não for, não pega. Quero é ver. Então, meu amigo, eu não vou tirar a esperança de ninguém. Quem tiver com suas esperanças, continue. Mas o Fortaleza não apresenta reação. Eu já disse aqui. Os 4 que estão lá, se não apresentarem reação, vão morrer os 4 que estão lá. Quem apresentar reação pode até sair. E eu esperava que, por exemplo, o Vitória e o Fortaleza já tivessem apresentado essa reação, que ainda não apresentaram. O Vitória tem um jogo hoje contra o Bahia em casa, em que ele precisará apresentar uma reação para mostrar que ele pode. E a derrota do Fortaleza mais uma vez entregou ao Vitória essa possibilidade. Mas se ele não apresentar essa reação, ele morre também. Agora eu não vou dizer antecipadamente que morreu, que não sobe, que está morto, não. Mas eles mesmos vão mostrando os seus caminhos. E infelizmente o Fortaleza apresentou um outro sinal ontem negativo. Perdeu a cabeça. Já depois do jogo, o Moisés deu sinais de irritação e cobrou. Disse: as pessoas não sabem o que acontece. Tive 3 lesões musculares, 3 lesões diferentes musculares. E Moisés, eu gostaria só de dizer que sua irritação, sua indignação procede, você tem toda a razão, mas você deveria cobrar da sua diretoria, do seu departamento médico, que não vai poder fazer nada porque é subordinado à diretoria, não tem autonomia. E se eu fosse diretor do departamento médico, eu diria ao meu presidente: eu tenho que falar, eu tenho que explicar o que está acontecendo, né? Eu diria, não, mas se eu pedisse, não me permitisse, eu saía, como eu já vi diretor médico fazer. Não deve pedir, porque não vai bater de frente. Agora, sabe por quê? Porque o jogador ficou ouvindo. Às vezes ele fica em casa, sem sair, porque não aguenta mais enchimento de saco. Todo mundo perguntando a ele, e outros insinuando que ele é chinelinho, que ele isso, aquilo, outro, que ele não quer jogar. Quando na verdade não há comunicação, não há informação. E o Fortaleza ontem mostrou que perdeu a cabeça. Então, se você já perdeu o futebol, se você já não tem força, e se você já perdeu a cabeça, o próprio CEO pareceu ter perdido a cabeça quando fez algumas declarações que só são feitas lá no final.
depois que acabou tudo, quando ele vai prestar contas, se justificar. Então, é outro sinal que pesa muito. E vai agora para o jogo contra o Cruzeiro, um grandão do campeonato. Então, Zé Neto, eu não tiro esperança de ninguém, mas eu vou mostrando os sinais. E o Fortaleza está mostrando vários sinais de que ele realmente não tinha problema de treinador. Ele tinha problema de elenco. E o que a diretoria deveria ter feito, eu disse aqui, mantém o treinador. Eu tenho que botar quantos para fora? 10, eu boto os 10 para fora e trago outros. A diretoria não teve atitude. Exatamente. Lacerda, falando sobre a situação dessa troca aí de treinadores, né, que ocorreram na temporada do Fortaleza, eu até enxergo que o Vojvoda seja um dos culpados dessa temporada, mas não o principal e às vezes até longe disso, né, como a gente pode pegar exemplo de contratações sem sentido, jogadores das 6, né, que chegaram no começo do ano, 3 já saíram, e a gente pode citar aí o Breno, que ficou, mas é um goleiro reserva, vai atuar agora porque o João Ricardo está lesionado, Diogo Barbosa também, que chegou nessa janela e ainda continua no clube. Então, assim, jogadores que não chegaram para agregar de fato um elenco que ficou na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, nas quartas de final da Sul-Americana. Então, assim, é um roteiro muito preocupante para a próxima temporada. Eu acho também isso. Esse resto, né, que vai ter ainda dos jogos também, a gente enxerga um jogador como o Lucero, que está praticamente a um turno sem marcar, e a situação complicadíssima para reverter. Cruzeiro e Flamengo já são bichos papões, né, dessa competição, então não enxergo pontos para o lado de Fortaleza contra esses dois times. E falando sobre o Ceará, né, eu acho que foi uma atuação interessante que ele teve, mas poderia ter aproveitado mais. Eu acho que foi melhor que o Sport na partida, ele era o favorito, mas ainda assim acabou empatando, deixando o resultado escapar no finalzinho, mas competição extremamente segura, confiável até aqui do Ceará, criou oportunidades com o Galeano, com o Mugni, a jogada de gol para o Pedro Raul, que foi um golaço, participou os substitutos, né, o Pedro Henrique, que entrou muito bem. Então, assim, foi um jogo interessante do Ceará, mas poderia ter marcado mais no finalzinho de jogo e ter saído de lá com os 3 pontos. Mas vou te contar, Zé Neto, o Sport poderia ter vencido o jogo. Somente Cariús, de cara, logo ele perdeu a oportunidade. Sim, o Sport também criou a oportunidade. O Bruno tirou outra oportunidade e o Sport jogou muita bola. Agora também joga muita bola, mas não é aquele time que fere. Não é mortal. Deixa muito espaço. Deixa muito espaço e não é o time que fere. E o Ceará sentiu. Sentiu o Dieguinho, sentiu o Sobral. O Ceará sentiu muito. Os lados do Sport acuaram muito o Ceará. O Ceará terminou saindo bem com o empate em 1-1. Vamos em frente. Valeu, Mário. Receba. E repasse. É ponto final.